Olá, pessoal, muito bom dia para todo mundo aí que está acompanhando o a nossa live de hoje. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, porque a gente vai bater um papo primeiro e depois teremos aí o nosso assunto de hoje, que é a globalização. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariana, eu sou jornalista e assessora de comunicação aqui do Grupo Insere. Eu já tinha participado de outra live, só que ela tinha acontecido ali no Portal Vencer. Então, é a primeira live que eu estou participando aqui no grupo. E nesse primeiro momento a gente vai bater um papo com o nosso SEO, aqui o doutor André de Souza Costa. Ele tá para entrar, só um minuto. E vai entrar aí para conversar um pouco com a gente. Hoje teremos os nossos contadores aqui, que fazem parte do nosso time, que é o Fernando Franco e o Diego do Vale também, que vão falar sobre globalização das empresas. E manda um aviãozinho aí pro pessoal que não pode perder essa live, hein? Bom dia, doutor André, tudo bem? Bom dia, como vai? Bom dia, Fernando. Tudo bem? Como estamos? Tudo. Só um minuto, doutor. Me Ok. escuta bem? Escuto perfeitamente. Como estamos? Ah, então tá bom. Então, tá falando, me apresentando aqui, né, doutor, para o pessoal, que é a primeira vez que eu participo de uma live aqui no grupo, que a primeira que eu participei foi do Portal IC. Sim, Aí eu tava contando aqui um pouquinho para ele. tá ótimo. Então, É uma pessoal, grata satisfação mais uma vez a todos que estão conosco no portal, no Grupo Vincere, que nos segue, nossos seguidores, nossos caríssimos seguidores. Eu não poderia deixar de estar aqui de uma maneira ou de outra, porque é um compromisso assumido com vocês. E para mim é uma grata satisfação, não é pelo compromisso, é pela satisfação de poder interagir com vocês, de poder trocar ideias, de poder trocar conhecimentos, experiência de vida que cada um de nós temos, carregamos ao longo da nossa vida, da nossa jornada, e podemos somar. Então, possivelmente não vou ficar a live toda, mas gostaria que a Mariana já falou. Temos que dividir o doutor, conhecimento. Ah, desculpa, pode continuar. gostaria É de que eu não tinha dividir. explicado ainda a razão por que a gente começou mais cedo. Ah, eu imaginei. Por isso que eu estava demorando a entrar também para deixar você falar. Mas você me convidou e entrei. Mas vamos lá. Não, Se vamos quiser, lá. pode falar. Tá bom. Retornando aqui, pessoal, a gente está iniciando aí a nossa live 10 minutos mais cedo, porque ela sempre está acontecendo aí no horário das 11h30, porque essa semana o nosso SEO aqui do Ministério, o doutor André, ele testou positivo para a Covid e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com ele. Para relembrar o caso, o doutor André, juntamente com a sua esposa, a advogada doutora Cláudia Patrício, eles foram o primeiro casal aqui no DF a ter Covid até a Covid-19, né? Eles estavam em uma viagem à Europa e acredita-se que foi nesse meio tempo aí que eles foram infectados. Para quem não se recorda, a doutora Cláudia ela ficou meses e meses no hospital fazendo ali todo o tratamento para se recuperar logo dessa enfermidade. Ela foi a paciente que chegou ao estado mais grave da doença e ela também foi a primeira paciente a ser entubada no Brasil em decorrência da Covid.
E essa história toda, Deus deu a oportunidade dela estar registrando tudo isso em um livro, que é o livro aqui, ó. Você vai viver a história da primeira paciente com Covid-19 no DF. Nesse livro, então, a doutora conta tudo, desde a sua infância, conta da viagem, né? Enfim, ela fala detalhadamente sobre tudo isso que ela passou. E sabemos, doutor André, que o senhor sempre tem muito a falar e isso tudo que o senhor fala agrega muito para nós, né? A sua experiência. E a gente queria conversar um pouco com o senhor, não só no âmbito da doença, mas também a questão sentimental das emoções, né? Então, se o senhor desde já quiser falar alguma coisa. Verdade, Mariana. Está me escutando, né? Está me escutando bem. Sim, estou escutando. Verdade, Mariana e nossos caríssimos seguidores e ouvintes, todos que estão conosco, é uma grata satisfação novamente. Eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, repetindo, reiterando o que eu já falei. Desde sábado já me coloquei em isolamento por já conhecer os sintomas e estar acompanhando diariamente tudo que as autoridades de saúde, todas elas nos orientam de como proceder diante dessa pandemia. Já estamos há quase 2 anos na pandemia, mais precisamente no dia 5 de março, fará 2 anos do diagnóstico da minha esposa. Como a Mariana já falou, foi a primeira paciente diagnosticada com Covid no Distrito Federal, a primeira a ser entubada no Brasil. Chegou no nível mais grave por uma obra de Deus, ela está conosco, está do nosso lado. E, naturalmente, eu fui o segundo paciente. É natural. E, diante disso, até para adentrar um pouco no tema, comportamental, quantos de nós tivemos dificuldade ao longo dessa pandemia? Quantos de nós adquirimos até enfermidades que não tínhamos, ansiedades, depressão, situações, alguns receios, alguns medos, alguns pânicos. E isso não é para menos, porque mexeu toda a estrutura do mundo inteiro, mexeu a forma de trabalhar, mexeu a forma de você viver. Mas a mensagem, eu entendo que isso tudo veio para que nós pudéssemos dar mais valor ao que de fato devemos dar valor, que são as pessoas. E não deixa de passar um filme. Graças a Deus, hoje, após 2 anos, tudo mudou, tudo é muito diferente. A ciência nunca evoluiu tão rápido, tanto na parte preventiva com as vacinas, quanto também nos protocolos de tratamento. Então, eu me lembro, isso é como eu estou vendo, parece que eu estou vendo hoje, quando minha esposa foi diagnosticada, nós tivemos um problema num hospital que lá estávamos, e aí fomos de braços abertos recebidos no agarram, mas com todo o carinho, com toda a experiência daqueles profissionais, eu consegui enxergar no olho deles, de cada um, uma interrogação. Como que se dissesse o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer diante de uma situação totalmente desconhecida. E aquilo gerou um pânico geral, gerou um pânico aqui em Brasília, no Distrito Federal, gerou um pânico no Brasil, um pânico no mundo inteiro, porque as vidas mudaram. E as vidas mudam. Isso é natural, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, não estão mais conosco, e por isso que eu só poderia, nem que por algum tempo, estar aqui, para primeiro ser grato a Deus, porque estou aqui, e principalmente por ser grato a Deus pela minha esposa estar aqui. Porque mesmo na primeira vez que eu testei positivo, eu não tinha
sintomas graves, mas ela, diferente de mim, foi a pessoa que chegou a um nível mais grave, que a medicina muitas vezes não via condição que ela estivesse aqui conosco hoje, mas não desistiram. Isso é que é o importante, que nós não devemos desistir de nada. E nós devemos sonhar, e nós devemos desejar coisas boas. E desde sábado que eu me auto-isolei, já conhecendo um pouco os sintomas, um pouco diferente hoje, cada cepa muda os sintomas, e ontem saiu o resultado e deu positivo. Então, mas passa um filme na nossa mente, passa um filme de tudo que nós passamos. Me preocupa, estou aqui em casa, isolado, num determinado local, porque a minha esposa também está em casa. E me preocupa muito. Esse é o sentido da vida. Nós temos que nos preocupar com o próximo, né? Que eu tenho certeza que ela não irá pegar, porque eu estou tomando todos os cuidados. Mesmo isolado, separado, máscara. Tirei para falar com vocês. Álcool. Então, são protocolos que não custa nada. E, acima de tudo, a vacina. Eu já tive a oportunidade de tomar as 3 doses da vacina. Então, a minha esposa tomou 4, porque ela tem uma outra enfermidade. Então, o protocolo de saúde autorizou as 4 doses, né, para todos que são imunossuprimidos. Então, é diferente, mas não deixa de emocionalmente nos trazer imagens à nossa mente, mas me traz também muitas imagens positivas, imagens de vitória, e são essas imagens que nós devemos fixar na nossa mente, no nosso subconsciente, porque nós viemos para ter saúde, viemos para ser felizes, isso eu canso de falar, viemos para ser prósperos, viemos para ter tudo de bom que a vida pode proporcionar a todos nós. Temos que ter gratidão. Deus sabe tudo que faz. O Criador tudo conduz nas nossas vidas. Então eu não poderia deixar de registrar esse meu sentimento, mas com uma mensagem positiva, que nós jamais possamos desistir de nada na nossa vida. Desistir de um propósito, desistir de um projeto, porque a nossa live trata de projetos, de negócios. O Grupo Vincere hoje vai tratar de tema de globalização, de empresas. O mundo hoje está tão grande e está tão pequeno ao mesmo tempo. As distâncias encurtaram. E depois da pandemia encurtaram mais ainda, porque a grande maioria dos negócios são celebrados online. E foi criado de toda maneira, com muita rapidez, ferramentas para tudo isso. Então, e nós não podemos deixar de estar aqui, né? Nós temos que fazer a nossa parte bem, com maestria, fazer com muita dedicação, né? Nunca pensar que não vai dar certo. Riscos nós vamos ter, mas se nós errarmos, nós vamos buscar aprender com o erro. Pior é não fazer. E o tema hoje, como trata de globalização, ele é algo que muitas vezes na cabeça do empreendedor, do empresário, para ele ainda está muito distante. E eu queria dizer que isso não é tão distante, isso é uma realidade. Quem de nós poderia imaginar que nós passaríamos um momento desse? Talvez nós pudéssemos imaginar que enfrentaríamos, como no passado era chamado, peste, sei lá, daqui 50, 100 anos. Mas aconteceu agora. Então, se você está esperando daqui 10 anos, 5,
para pensar num projeto de estruturar sua empresa para um projeto de globalização, o Grupo Vincere pode te garantir que o momento não é daqui 5 anos, não é daqui 3 anos, o momento é agora. Nós temos que fazer hoje, temos que decidir hoje, nós não podemos parar. O profissional ou a empresa que para, naturalmente, ele começa a regredir, a decrescer. Então, nós temos que estar em constante crescimento e desenvolvimento. E, diante disso tudo, eu acabei lendo, dormindo menos e lendo essa noite, e como sempre gosto de fazer, o Fernando já está aí, Fernando, para depois a gente entrar no tema também, não sei, o Diego está aí conosco. Cadê o Diego? Já está aí? Tá aqui também. Ele já vai entrar, já. Tá bom. Que eu separei uma... São várias técnicas que nós temos, mas eu diria que a imaginação, até no livro que eu estava lendo, ela é intitulada como a oficina de Deus. Gente, que coisa forte, porque quando envolve o nome de Deus, é algo sempre muito forte. E se a imaginação ela é a oficina de Deus, a oficina de Deus, eu imagino, na minha cabeça, é onde tudo pode acontecer. E se ela é feita essa analogia, então a faculdade superior que nós temos, uma delas, que é a imaginação, ela é fundamental para qualquer sucesso, para qualquer expansão, porque nós vamos tratar e vamos estar tratando, como o nome diz, com a imaginação, mas a imaginação de forma técnica. Nós vamos imaginar algo que ainda não está concretizado, mas ele começa na nossa imaginação. E aí tem várias frases de vários empresários, onde fala que a imaginação governa o mundo. A mente sem imaginação é como um observatório sem telescópio. Pascal descreve ainda que a imaginação a tudo determina, cria beleza, justiça e felicidade. Então, esse tema de imaginação, ele é fundamental e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque você que quer expandir, que quer dar um passo maior, que quer levar sua empresa para um mercado internacional, muitos vão chegar para você e dizer: você está delirando, você é louco, você não tem condição. Mas eu posso, nós podemos, o Grupo Vincere, ao longo dos seus 30 anos, pode te dizer, e temos experiências pessoais, depoimentos de clientes, que tudo nasceu de uma imaginação. Ele imaginou, a partir dela ele cria, são técnicas, ele cria uma imagem aonde ele quer chegar. E aí, a partir de então, o nosso subconsciente vai trabalhar a nosso favor para que nós possamos alcançar o nosso propósito. Doutor André? Pode falar. Só para falar para o pessoal que está assistindo a gente, que Fernando e eu estamos aqui pelo Grupo Vincere, o senhor está aí pelo seu Instagram, que é André S. Costa, aí para o pessoal está acessando. Isso, de S. Costa, desculpa. O pessoal está acessando aí posteriormente. E também, gente, quem estiver aí assistindo a nossa live, pega o aviãozinho e vai mandando aí para os seus contatos, o pessoal próximo aí de vocês, para estar prestigiando aí esse momento e esse conhecimento também, né? Que o pessoal vai passar aqui já já. E, doutor, eu posso fazer 2 perguntinhas? Posso, eu só queria terminar essa questão da imaginação. A imaginação é tão poderosa que outra questão que eu li, é que eu elenquei alguns pontos que me tocou mais, que é uma frase que diz assim, que quando todo mundo diz, e isso certamente, eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu isso,
alguém chegar para você e dizer é impossível. Você não dá conta, você não pode. E aí essa frase diz assim: quando o mundo diz isso é impossível, não pode ser feito, o indivíduo dotado de imaginação vívida, viva nele, com entusiasmo, ele responde: já está feito. Ou seja, ele é mais enfático ainda. Porque quando todo mundo diz que não está feito, que não pode, você pode ter certeza. Se você tem essa imaginação e se algo dentro de você diz, brota de dentro de você, isso é a interligação do nosso subconsciente com o nosso ser espiritual, com a mente mestra, que é o Criador. Isso fala dentro de você que é possível, isso já veio na sua imaginação, você pode afirmar. Isso já está feito e será feito. Então, isso é muito forte. Pode fazer, Mariana. Então, doutor, antes de fazer as perguntas, que eu tinha mostrado aqui para o pessoal, né, o livro da doutora Cláudia, Você Vai Viver, é que eu acabei esquecendo de explicar sobre o título, né, por que esse nome, por que Você Vai Viver. Porque antes da doutora Cláudia ela ser entubada ali, ela estava com muito medo, né, porque a gente... É aquilo, né, quando a gente escuta que uma pessoa vai ser entubada, infelizmente não, a gente vê ali que a pessoa não vai ter um final ali, né? O que a gente espera. E ela também pensava isso e ela perguntou para o médico que ia fazer esse procedimento, que ela estava ali com muito medo, né? E ela perguntou para o médico, doutor, eu vou morrer, né? E o médico falou, não, você não vai morrer. E foi isso que foi cumprido na vida dela. Por isso que esse é o nome do livro aí, Você Vai Viver. E o Na livro, verdade, ele está no nosso... na O livro verdade está no nosso... o médico disse: você não vai morrer, e afirmou: você vai viver. Então, ele foi Isso. categórico. Essas palavras foram fundamentais, porque, fazendo uma analogia com a imaginação, isso naturalmente entrou na mente consciente dela, desceu para o subconsciente e ela guardou isso. E a partir de então, o tempo que ela ficou em coma, em tratamento, o subconsciente trabalhava em prol daquilo que ela acreditava que era o vai viver. E viveu. Exatamente. Graças a Deus. E o livro, pessoal, está disponível no nosso site, tá? Para quem quiser adquirir. A gente tem postado no Portal VC, no arroba Portal VC, no nosso Instagram, depoimentos de pessoas que têm lido aí o livro. E a gente tem depoimentos que esse livro aqui já tem transformado vidas. Então, acesse grupovincere.com e lá vai ter a instrução lá de como vocês podem adquirir o livro. Na verdade, né, Mariana, para deixar mais claro para o nosso seguidor, esse livro, ele naturalmente ele não é vendido pelo Grupo Vincere, esse não foi o nosso propósito. O propósito foi desenvolver algo que contribuísse e ajudasse pessoas. Tá? Mas para chegar nas pessoas, ele de alguma maneira tem que ser vendido. Ele está lá no grupo como um atalho, né? Não sei como chama, mas hoje ele está sendo vendido pela editora, pelo site da editora, mas se você e várias lojas, pela Amazon, pela Extra, pela Ponto Frio, pela Casas Bahia, pela Shopee, eu acho que são esses, né? Isso Pelo mesmo. Extra, eu falei, não me lembro. Então, lá no site do Grupo Vincere, tem apenas um atalho onde você vai abrir e lá você decide qual loja você quer comprar. Você não vai comprar pelo site do grupo. Você vai comprar por um desses links que estarão lá disponíveis para que você tenha condição de escolher. O preço é o mesmo e é a comodidade. E ficamos felizes porque todas essas redes de revenda, que são as maiores em si, compraram a ideia, o projeto,
de disponibilizar esse livro para que possam pessoas ser ajudadas com as mensagens que lá estão. Ok, Mariana. Isso. Então, doutor, o que passou na cabeça do senhor? Como é que foi? Passou algum filme? O senhor ficou com medo? Qual foi a sensação de ter testado positivo para a Covid depois de quase 2 anos, já que o senhor e a doutora Cláudia foram os primeiros aqui no DF a terem? Mariana, eu costumo dizer o seguinte: os nossos seguidores, que tantos nós respeitamos e prezamos por vocês. Eu costumo sempre, é fácil? Não é fácil. Mas quando nós, desde a primeira vez que eu testei positivo, a minha maior preocupação foi com a minha esposa. Eu nem lembrei que eu tinha testado. Quando eu comecei a sentir os sintomas agora, sábado, também a mesma coisa. Eu me auto-isolei aqui dentro de casa, graças a Deus é possível, e fiz o teste. E a minha primeira preocupação também foi ela, porque todos sabem que depois da jornada do Covid, ela enfrentou um tratamento muito duro de câncer de mama, no qual Deus também já fez um outro milagre, ela está curada, mas continua fazendo tratamentos e manutenção e acaba ficando com a imunidade mais baixa. Então, essa essência é que é fundamental. Eu não sou o único, ao contrário. Essa é a maioria das pessoas, o sentimento de nós priorizarmos o próximo. Foi muito semelhante. E isso faz parte de uma lei universal de Deus. Aquilo que você faz pelo próximo, naturalmente ele volta para você. Então, não que nós façamos esperando algo, mas é que nós façamos com amor, com dedicação, com carinho, sem reclamar, que nós trabalhemos, que nós investimos, que nós possamos desenvolver empresas diferenciadas, buscando o bem-estar de todos. Eu já estou trazendo para o lado empresarial, que a nossa empresa, que o nosso projeto, ele não seja tão somente algo que nós estamos pensando só em ganhar dinheiro com aquilo. O dinheiro é fundamental, nós já falamos aqui. Já discutimos sobre dinheiro, isso é tema de treinamento, palestras nossas. O dinheiro é importantíssimo, mas o amor, ele está acima do dinheiro. Cada um tem sua posição dentro de cada um de nós. Então, nós temos que ter esse cuidado. Quando nós colocamos o amor acima e quando nós colocamos o dinheiro como um servo, algo uma ferramenta, um objeto que vai servir e atender às nossas necessidades, mas não que nós coloquemos acima das pessoas. Então, isso é fantástico. Então, a sensação que eu tive foi semelhante. É muito curioso isso. Eu até achei que... Na primeira vez eu não tive nem tempo de pensar, dada a gravidade dela, eu nem tive tempo de pensar que eu estava. Nesse momento, que ela não está, e com a ajuda de Deus nem estará, mas também eu tive o mesmo sentimento, porque a preocupação com ela e com a família, com as filhas, com todos, e com todos vocês que estão comigo sempre. Eu não estou aí desde comecei a sentir algum sintoma semelhante no sábado e não tive aí segunda-feira, não tive aí hoje, concluí minha quarentena. Então, esse sentimento de cuidado é que nos leva ao sucesso em tudo na vida. Então, esse cuidado empresarial também.
de o empresário pensar em tudo, no contexto geral. Ele tem que pensar na sociedade, ele tem que pensar no bem que ele vai levar, o bem que o produto dele ou o serviço dele vai levar ao próximo. Isso é fundamental. E nós, do Grupo Vincere, podemos contribuir e queremos contribuir, e essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, contribuir para que grandes e boas empresas se formem, cresçam, se globalizem. Não é... Você precisa estar bem orientado, estar bem assessorado, mas isso, feito, isso não é algo do outro mundo. É possível, sim, uma média empresa hoje atuar de forma global, uma pequena empresa até, com um bom planejamento é possível, desde que pensando sempre no bem-estar global. Então, esse sentimento, obrigado a todos que me desejam melhoras, graças a Deus pela ciência, primeiro por Deus, depois pela ciência, eu estou bem. Naturalmente, a gente tem alguns sintomas que eles são rápidos, né? Hora sente uma coisa, hora outra, mas assim, passa. Isso é igual crise, tudo passa. Então, nós não podemos ficar vivendo em cima de uma crise, de uma dificuldade. Nós temos que levantar e vamos para cima, vamos para frente. Você empresário, você microempreendedor, você profissional liberal, vamos adiante. É hora de pisar no acelerador com a prudência, com tudo. Essa história que eu li, o poder da imaginação ela é tão grande que tem uma história, eu gosto muito de história. Não é histórias, são fatos relatados. Eu acho que eu vou tentar contar em 1 minuto. Era uma empresa familiar nos Estados Unidos e essa empresa eram 3 irmãos e uma irmã. Essa empresa passou por uma dificuldade muito grande, quebrou. Mas um deles tinha um desejo enorme de ser grande, de prosperar. E ele buscou mecanismos da empresa começar a se reerguer. Mas ele tinha uma orientação. Ele tinha até um mentor. Fazia as mentorias com ele. E um dia, ele foi fazer uma mentoria. Esse mentor olhou para ele, olha só também que me parece a frase do livro do médico que disse para a doutora, para minha esposa. O mentor disse para ele: ô meu presidente da empresa tal, como o senhor está? Ele não era presidente, nem era o vice. Ele tinha um irmão presidente, tinha um outro irmão vice, tinha uma outra irmã diretora e ele era o quarto. Mas ele tinha esse desejo da imaginação. Quando essa pessoa falou isso, algo tocou nele. E o poder da imaginação trouxe a ele um grande prédio, uma grande sala, e aonde a sala estava escrito presidência e o nome dele. E aquilo ele guardou com ele. E ele recebeu para ele aquela afirmação e aceitou. Mas ele não fez mal a ninguém, ele continuou trabalhando e desejando aquilo, imaginando. E aos poucos, com pouco tempo, o vice-presidente disse para eles que queria sair da empresa, que queria seguir um outro projeto. E ele orou, apresentou e desejou que ele fosse bem-sucedido, ou seja, nunca nele teve um sentimento negativo de ganância, de inveja, de desejo da função alheia. Não, ele tinha um objetivo, ele tinha um desejo, uma imaginação. É só para vocês entenderem que quando o nosso desejo é puro e faz bem para todos, e ele é gravado no nosso subconsciente, o universo tudo provê para que isso aconteça. Depois, a irmã assumiu. Depois, o presidente resolveu seguir uma carreira política, pediu
que ia se afastar, ele também desejou tudo de bom. A irmã assumiu e ele ficou como vice-presidente. E depois a irmã disse que queria desenvolver um outro projeto e deixou a empresa. E ele assumiu a presidência, alcançando aquele desejo que foi criado através de uma imaginação e através de palavras muito sábias do mentor dele. Mas o que é bom disso tudo? Todos os quatro ficaram bem-sucedidos, cada um naquilo que decidiu para a sua vida fazer, porque não houve nada de sentimento negativo. Então, essa história também é fantástica. Então, sejamos assim, que o tema de hoje possa nos engrandecer. O Fernando e o Diego vão debater um pouco mais, eu vou ficar um pouco mais, e vamos adentrar, não é, Fernando? Porque o tempo passa também. Nós já estamos aí quase meio-dia. E queria passar para você também, Fernando, para que pudesse contribuir com a sua, né, você faz parte da nossa estrutura do Grupo Vincere, tem bastante experiência também e tem visto muita coisa. E fala para nós um pouquinho desse tema de hoje. E na hora que eu não der conta de ficar aqui, eu vou sair. Vou pedir licença a todos e vou. Tá? Mas vou continuando aqui ainda, Fernando. Até o Diego entrar também. Sabe, o Diego entrando. Diego, como tá? Tá me escutando? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Mariana, Fernando, Franco. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Firmeza? Bem, graças a Deus, estou ótimo. Tudo bom. Não importando o Covid, não importando nada, temos que estar firmes, pensando naquilo que é bom. Com o Covid, mas foi rápido. Graças a Deus também, livre, firme, estamos de volta. Pessoal, agora eu me despeço aqui, tá, de vocês. O Fernando vai ficar aqui. Aí iremos aí falar sobre a nossa temática de hoje, que é a globalização. Doutor André, eu desejo melhoras aí para o senhor. Obrigado, que o senhor esteja logo aqui conosco aqui no escritório. E até mais, pessoal. Obrigado, Mariana. Obrigado. Mariana, nossa jornalista. Muito bom. Nossa jornalista. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor André. Bom dia. Bom dia, doutor. Bastante tempo, Bom dia, Diego. Vou deixar vocês, Diego. E eu vou contribuir naquilo que posso até a hora que eu der conta aqui. Não, na verdade, o senhor é a fonte de conhecimento nessa particularidade de globalização de negócios, né? Isso que eu ia falar, Diego. Com negócios fora do Brasil, a gente percebe que cada vez mais se torna mais fácil empreender fora do Brasil. Não empreender fora do Brasil, que também já é de um consentimento mútuo aí, né? Onde construir uma empresa fora, estabelecer um negócio também já está muito fácil. É quase como se estivesse abrindo uma empresa aqui no Brasil. Agora, ter um produto aqui e exportar, ainda mais sendo brasileiro, né? O mercado externo ele gosta muito do Brasil. A alegria, toda essa peculiaridade que o povo brasileiro tem, que o nosso país possui, essas características no produto, eles acabam vendendo mais lá fora, né? A gente hoje vem dar algumas dicas e facilitar, de certa forma, alguém que empreende e que imagina que o seu produto ele está limitado à venda aqui. Quando, na verdade, com pequenos detalhes e ajustes, ele conseguiria, não é, Fernando e doutor André? Está exportando esse mesmo produto que ele vende aqui. E mesmo sendo uma empresa de porte pequeno. Não tem problema, não existe uma amarração de porte, onde só podem exportar produtos grandes empresas. Não existe isso, né? Como não é que existe funciona barreiras por porte de empresa, né? Então, não existe isso. Eu diria que a única barreira ou a única dificuldade, ela muitas vezes ela está dentro
Oi, ela está dentro de nós. Na verdade, a maioria está dentro de nós. Então, no momento que nós decidirmos fazer, tudo é possível fazer, né? Não importa o tamanho, não importa a condição. A orientação que o Grupo Vincere sempre passa para todos que nos assistem, que estão conosco, tem alguns que são clientes, outros que ainda não são clientes, mas a informação é uma só. Sendo o Grupo Vincere ou sendo outra empresa, a nossa sugestão é que o empreendedor, o empresário, ele esteja bem orientado, bem assessorado, para que ele possa não somente vender seus produtos fora, como também adquirir produtos de fora. Porque cada país tem sua regulamentação, cada produto tem sua particularidade. Mas se eu começar a falar desses detalhes, eu vou acabar assustando novamente o empreendedor. Porque essa função, ela é nossa, ou de outra empresa especializada. Ao empreendedor e ao empresário, basta, voltando à imaginação, ele já se vê globalizado, basta ele tomar uma decisão que ele quer globalizar a empresa dele, buscar uma empresa que vai dar um bom suporte estratégico, de forma geral, jurídico, envolve toda a parte regulatória, contábil, tributário, porque cada situação tem uma tributação, uma forma, tudo que envolve a parte do mercado internacional, tudo que envolve a legislação. Mas esse não é um trabalho para o empreendedor em si diretamente. É um trabalho para alguém que é especializado nisso. Ele tem que ter a tomada de decisão. Certamente. Se for o Grupo Vincere, ele tem que escolher e tem que nos cobrar que nós façamos o melhor para ele. Essa é a função. E nós temos a obrigação de fazer aquilo que há de mais seguro, a um custo que caiba no bolso e no centro de custo, né, Fernando? Que é essa área do Fernando. E criar uma estratégia de levar para onde ele quiser ir credibilidade. Hoje todos precisam enxergar no produto e na empresa credibilidade, que não é uma aventura. O mercado internacional, nenhum mercado é uma aventura, mas a decisão de dar um passo maior jamais poderia ser nenhum menor, quanto mais um passo maior. Então ele tem que ser baseado em situações técnicas. Mas isso é perfeitamente possível e é muito mais barato do que muitos imaginam. O que ele vai poder ter de alcance e de alavancagem de vendas potencial ou redução de eventual custo, se o caso for inverso, de compra de insumos, matéria-prima, compensa. Né? Então... E o mercado externo, ele é bem mais competitivo para as grandes empresas, porém, as possibilidades são maiores de fazer negócio, né? Aqui no Brasil, as empresas elas são incentivadas a exportar por conta do controle da balança comercial. Então, nós temos aí alguns pontos tributários que já traz economia para o pequeno empresário desde o início, né? Ele já vai ter isenção aí de alguns impostos federais, municipais e estaduais. E o pequeno negócio também, a gente verifica que ele é bem mais valorizado por conta dessa proximidade que ele possui com o cliente. Né? Quando a gente fala de exportação, pessoal, quem está aqui nos assistindo, né, os nossos seguidores, tá? Bom dia a todos aí, quem entrou agora, muito obrigado. Pegue seu aviãozinho e envie para os empresários que você acha que tem condição já
de estar começando a comercializar o seu produto ou serviço fora do Brasil. Isso não é uma barreira. Na verdade, isso é uma porta que só precisa ser aberta. E quando nós falamos de produtos, nós podemos também exportar serviços. Não é só empresas comerciais que podem exportar. Porque muitas vezes, nós temos aqui, inclusive, clientes que exportam serviços. Eles têm vários incentivos fiscais e tributários, e o gráfico deles é só crescendo, porque, como eu disse, o pequeno negócio ele é mais valorizado por conta da proximidade, o time de resposta para com o cliente. Então, a competição do pequeno negócio ele acaba sendo um pouco menor, né? Como o doutor André disse aí também, você precisa estar bem assessorado para se valer desses incentivos fiscais, tributários, de alguém que entenda a legislação fora do país que você deseja exportar, né? Nós temos os países que já são figurinhas carimbadas, que existe uma facilidade maior, outros países com um pouco mais de uma legislação um pouco mais robusta, mas ainda assim você pode exportar para qualquer país. O seu produto ele vai ganhar uma escala que você não... antes do processo você não vai ter como mensurar. Talvez você não consiga nem atender. Então, as empresas que hoje exportam serviços e que têm uma assessoria que entregue o que elas precisam, além de ser um diferencial competitivo, é algo estratégico para o crescimento da empresa. Então, quando você passar a querer exportar, você tem que dar um passo antes e visualizar se você tem condições de atender. Porque se for exportar, a demanda vai aumentar, você não vai vender 2 vezes a mais, você vai vender 10, 20, 30 vezes a mais, né? Sim, isso tudo faz parte, né, Diego, de um planejamento Mas eu li também, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro, numa empresa que... Mas não vou contar outra história, não. Mas só para fazer... Ela começou a vender algo que ela não tinha, mas ela tinha um planejamento, assim, algo que ela imaginava esse boom, mas ela tinha um planejamento, um time de entrega. E isso no mercado internacional, o que é importante, gente? Nós termos credibilidade, o empresário, você que nos assiste, ter a credibilidade no mercado que você vai atuar, cumprir com aquilo que você está comercializando, a forma, as condições. Porque o mercado internacional, ninguém consegue atendê-lo de forma suficiente. Ele é muito grande. Então, se você disser hoje, ou fizer um contrato, eu estou te vendendo hoje o produto, mas vou te entregar daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, se isso estiver claro e estiver contratualmente perfeito, isso é aceito pelas partes. Isso é comum. Então, é diferente do mercado interno, onde a coisa é muito mais dinâmica. Então, você consegue se organizar agora. Tem que estar estruturado, porque também se passar 6 meses e você não cumprir, você acaba não conseguindo mais permanecer naquele mercado. Por isso a importância de você estar bem orientado, de uma maneira ou de outra. Então, nós podemos... tomem a decisão de globalizar. Como nós falamos uma vez, né, Diego, a escala, ela muda. Você passa... E dependendo do produto ou serviço, se houver a venda, possibilidade de venda online ou não, é outra escala ainda, é outra ferramenta de vendas. Então, as coisas são... é outro patamar. Então, vamos ter essa atitude e fazer tudo o que for necessário para que tenhamos sucesso, para que você, empresário, se torne uma empresa global. Além de tudo, a imagem da sua empresa ela muda completamente. O Com valor certeza. da sua empresa muda.
a sua empresa começa a ser vista de outra forma. E o valor dela muitas vezes dobra, triplica, quadriplica, e você não está nem sabendo. E cuidado para alguém não chegar querendo comprar sua empresa por um valor e você está achando que está fazendo um bom negócio e ela vale 5 vezes mais. Cuidado, porque depois que você se torna global, a escala em tudo é diferente. Com E certeza. falando também dessa questão, né, o doutor André colocou aqui muito bem que, né, de algumas barreiras, mas hoje, se a gente for pensar, o mundo já está globalizado, as redes sociais elas já estão globalizadas, né? As nossas pessoas já estão globalizadas, as nossas empresas elas já estão globalizadas. Quantas vezes nós abrimos algum post na internet e nos deparamos com várias línguas ali, várias pessoas, né, de vários países comentando um post nacional, um post internacional. Então, todos nós hoje estamos, né, no mercado internacional, né? A gente só ainda não propôs algo, um serviço ou um produto para que ele vá para fora. Mas esses produtos que nós já utilizamos hoje aqui, né, dependendo das categorias de produtos e de serviços, olhando a cultura também desses outros países, nós conseguimos, né, exportar isso de maneira em que esse produto, essa prestação de serviço, possa ser bem vista e consumida dentro desses mercados. Não é, doutor André, doutor Diego? Sim, e eu diria E com a até. pandemia principalmente, né? Com a pandemia É, principalmente. eu diria até mais. Gente, vamos pensar. Estamos enfrentando uma crise. Vamos chamar de crise a pandemia, é uma crise sanitária muito difícil. O mais doloroso da pandemia, para nós empresários, para os empresários nós temos duas vertentes. Uma é a situação que envolve as pessoas. Tivemos muitas perdas. Isso nos traz muita uma certa tristeza, uma certa preocupação. Mas ela não deixou outra preocupação que muitos entendem como preocupação, estão vivendo como preocupação, foi a possibilidade que eu diria que nós foi quase o plano do 55. Nós tivemos nós fomos empurrados para uma globalização da informação. Excelente analogia. Não é? É muito bom. Eu não tinha pensado assim. Então hoje, hoje nós já somos globais. Só que as pessoas ainda estão, parece, com uma raiz local. Elas estão presas. Então elas têm que se soltar, porque tudo já está global. E não volta mais. Nós fomos assim jogados numa catapulta assim, vai. E tivemos que ir, isso profissionalmente. E as empresas não voltam mais. Nada volta ao que era antes, porque muitas coisas se observou que melhorou bastante. Nós temos hoje redução de custos, né, Fernando, muito grandes. Nós deixamos de viajar desnecessariamente, isso estou falando de forma empresarial, executiva, como executivo. Nós deixamos de fazer reuniões improdutivas, se reuniam 10, 20 pessoas presencialmente para no final não decidir nada. Nós deixamos de gastar em viagens, em custos, em tempo. E eu posso estar falando aqui na China, posso estar falando aqui. A legislação, aí veio todo o marco regulatório também de internet, tudo se acelerou para que desse uma segurança jurídica. Nas questões contratuais também, porque tudo virou eletrônico, na proteção de dados. Então,
Nós Verdade. já estamos. Nós já estamos dentro, é como uma piscina, já nos jogaram dentro da piscina. E agora? Vai querer ficar molhado ou seco? Não tem mais como estar seco dentro de uma piscina. Né? Tem que se adaptar com essa realidade. E aproveitar e gerar resultados para a empresa e nos aprimorarmos para que possamos ser diferentes. Porque isso é possível para todos. Então, nós temos que fazer algo diferente para termos destaque. Então, a pandemia trouxe isso, de fato, empresarialmente falando. Essa oportunidade, foi uma oportunidade, né? Apesar de ter sido um tanto quanto abrupta da maneira que foi conduzida, a integração global, como o Franco disse aí também, o doutor André reiterou depois, ela nos trouxe isso mesmo. Hoje em dia, o mundo inteiro está fazendo exatamente quase a mesma coisa, por conta da pandemia. Os processos foram facilitados, processos de reuniões, o home office, enfim, né? Eu vou fazer uma analogia meio pequena, mas ao mesmo tempo dá para a gente refletir grande. Olha, na minha cabeça, algum tempo atrás, eu ficava imaginando, vamos falar de frete, que sempre foi algo, logística, muito caro, muito pesado, dentro de um centro de custos. E você já parou para pensar hoje que as pessoas te entregam, você compra online, as pessoas te entregam e se você for ver o frete, 10% do que você pagava antes, 20% tem alguma coisa errada. Não é que está errado, é que a escala aumentou. E se a escala aumentou, os prestadores de serviço de frete têm condição também de reduzir seus custos. Né? Eu ia falar uma coisa pequena, mas pensando grande. Por exemplo, livros. Eu estava falando do livro da doutora Cláudia, nós falando. Eu nem imaginava, não, tá, entrega no Brasil inteiro, entrega onde quiser, entrega. E se eu quiser retirar, sabe? Então, são coisas que está na Shopee, né? Vende no mundo inteiro. Se tornaram possíveis e sem onerar. Nós estamos comprando produtos hoje mais baratos do que nós comprávamos antes. Justamente. E com maior comodidade e cada uma das empresas se adequando à questão de segurança, de garantir aos clientes a segurança, porque isso é fundamental, isso é credibilidade, porque ainda tem uma grande parcela de consumidores que têm receios de comprar de alguma forma. Então, o que vai fazê-los mudar? Como consumidor, é mostrar que é seguro. Então, a segurança é fundamental, é mostrar que é uma empresa sólida. E uma empresa sólida, ela não é somente a solidez de tamanho, não. Ela é a solidez de conduta, de procedimentos. Né? Que se o cliente tiver algum problema, será resolvido imediatamente. Isso independe do tamanho da empresa. Como você falou bem, às vezes a menor resolve bem mais rápido, porque está mais perto. Está mais próximo do cliente. Está mais próximo. Então, essas são variáveis que fazem a diferença para que você possa expandir nesse mercado, onde muitas vezes você não está olhando olho no olho de quem você está fazendo negócio. Isso quando nós falamos de venda ao consumidor. Venda corporativa, não. Nós vamos olhar olho no olho, seja como estamos fazendo agora. Né? Então, é algo que não tem como retornar. Então, a nossa sugestão é que, né, Diego e Fernando, que cada empresário busquem a melhor forma de serem orientados e assessorados e avancem. Não tem mais volta. Falando sobre esse assessoramento, doutor André, e falando também do Grupo Vincere, dos seus 30 anos aqui de experiência no mercado e também junto ao mercado internacional, eu lembro de uma das lives que nós conversamos aqui
E desde o começo a visão da empresa era ser uma empresa global, né? Sim. Sempre foi essa a visão da Vincere. E vieram aí, né, várias propostas, né, trabalhos fora do país. E assim, para a gente compartilhar aqui com quem está nos assistindo agora, como foi a sua primeira experiência internacional pelo Grupo Vincere, né? Falando desse corpo técnico, falando sobre equipe, sobre o trabalho que foi desempenhado, né? Sobre as emoções, né? Também, que é o campo das emoções também, como é que funciona isso? Como é que funcionou para o senhor, né? Essa particularidade. O meu, particularmente, primeiro desafio, ele foi escolhido como talvez um dos mais complexos para mim. Ou seja, era o desafio China. 20 anos atrás, hoje a China é uma coisa, até porque a escala de crescimento da China, em todos os aspectos, você vai fazer uma análise. Estão me escutando? Sim. Estamos sim. Tá. Se você for fazer uma análise de algum país em 20 anos, você pode não encontrar grandes diferenças. Agora, se você mudar para a China, em 20 anos, a diferença foi radical. Por que eu estou marcando 20 anos? Porque foi uma primeira ida que eu fui à China, aonde ninguém entendia ninguém, aonde ninguém falava inglês na China, nem nos hotéis 5 estrelas. Para você fazer um check-in no hotel era terrível, porque eles não falavam só o ABC do inglês. Isso para fazer o check-in. Então, quase que sempre nós tínhamos que ter algum intérprete para traduzir do chinês, do mandarim, para o inglês, não era para o português. Porque eles não sabiam também, eles não estavam preparados. E aí, eles pararam? Não. Depois de 2 anos eu fui lá, era totalmente diferente. Aí depois de mais 2 ou 3 eu voltei lá, era outra coisa. Todo hotel já falava inglês. Então, empresários já tinham pessoas dentro da equipe que falavam inglês perfeitamente. Com o sotaque deles, mas perfeito. Não tinha mais nenhum problema. Então, qual é a lição que eu tenho disso? Primeiro, culturalmente, um choque. Segundo, porque você não tinha nem entendimento de língua. Você tinha que ter um tradutor e alguém que você pudesse confiar para que aquilo viesse fidedigno para que você tomasse decisão. Mas aí eu olho os dois lados, nem ele, nem nós, nem ninguém parou. Como eu falei, contei 3 casos. Então, em 5 anos, nós tivemos uma evolução terrível. Hoje você vai na China, é outra realidade em 20 anos, enquanto nós temos países com 100 anos estão estagnados. Então, nós não podemos deixar nossos empresários, nossos empreendedores estagnarem, por mais que aquilo seja quase inteligível na sua mente, mas é possível. Você tem que buscar a forma correta de fazer e buscar auxílio, né? Então, e buscar entender através de pessoas especializadas, no caso, que vão te dar uma orientação de como funciona a cabeça, a cultura do país do qual você está negociando, ou tratando, ou fazendo algum trabalho. Porque para nós, Opa,
Doutor André, seu áudio totalmente. deu uma cortada, pode repetir? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ok. E agora, melhorou? Tá perfeito, tá perfeito. Tá. Então, então para uns é uma situação, para outros, o que nós pensamos de um jeito é de outro. Tem clientes, tem. Tá cortando. Deu uma travada agora. Pois bem, pessoal, o doutor André deu uma travada aqui na internet, né? Natural aqui em Brasília. A gente estava falando da China, ô Franco, e como a China gera tendência hoje, né? O crescimento da China nesses últimos 20 anos foi tão absurdo que a China hoje ela gera uma tendência mundial. Como? Aquela galera do Vale do Silício, quando eles vieram com todas as melhorias tecnológicas, né? Das startups, né? Os startupeiros aí do Vale do Silício, eles geraram uma tendência para você perceber de vestimenta, né, cara? Você começou a ver CEOs, enfim, gestores de grandes empresas, inventores em grandes reuniões de bermuda, sempre usando uma camiseta preta, de tênis, de calça jeans. Olha como isso é. Isso gerou uma repercussão que invadiu o mundo inteiro. Nós passamos a última década, assim, vendo essas pessoas subindo a palcos, dando palestras e gerindo grandes empresas, quando antes existia um nível altíssimo de formalidade de investimentos. Hoje, a China ela é tão importante para o mundo que ela também já está gerando uma tendência. Se você estiver na China, você não entra em nenhuma reunião sem estar de terno. Você não entra em reunião na China de camiseta, bermuda, calça jeans à vontade. Não. A China ela é extremamente formal. Então, o empresário que ele tem que expandir a consciência. Ele deve estar olhando o mundo como está funcionando, né? Alguns países hoje decretou, inclusive, que não vai mais considerar a pandemia como pandemia, será uma endemia porque está quase zero o índice de Covid. Como é que isso vai impactar no seu negócio? Você está querendo exportar ou não para lá? Qual o país que gera tendência no seu mercado? O doutor André, ele acabou caindo aqui, mas ele trouxe que você tem que entender da cultura do país que você está exportando para aprender a vender para aquele povo. O brasileiro compra de uma forma, o americano compra de outra, ele já não tem tanta paciência assim de você estar explicando tanto o produto. Ele quer ver a credibilidade da sua empresa e saber que aquele produto tem qualidade, ponto, acabou. Não precisa ficar conversando muito, não é mesmo? E para isso você precisa ser assessorado. Todas as empresas que querem exportar precisam ser assessoradas com empresa séria, com responsabilidade, né? Nós estamos aqui para estar aí pegando na sua mão e escrevendo esse capítulo aí da sua história, tá? Já fazemos isso há anos, temos empresas aqui que estão crescendo quase igual à China, algumas até mais rápido, né? Por conta dessa quebra de burocracia, desse entendimento das legislações e desse entendimento desse processo de exportação, tanto no segmento de produtos, bem como no segmento de serviços, tá bom? Quem aqui que está assistindo a gente, alguém já exporta mercadorias, serviços para fora do país? Se tiver, escreve aqui só para a gente já saber com quem que a gente está falando, né? E aí, Franco? Importantíssimo nesse tema de hoje, a globalização. O doutor André colocou aqui experiências, né, do Grupo Vincere aqui na live. É importantíssimo para vocês que estão aí do outro lado estarem com pessoas que têm experiência nisso. Estarem com pessoas que têm credibilidade no mercado internacional. Porque nós vamos pegar na sua mão mesmo e vamos te levar para o mercado internacional para trabalharmos de forma assertiva diante desse mercado, diante desse mundo globalizado. Então, essas experiências que nós temos aqui hoje, elas vão contribuir positivamente para a empresa de vocês. Então, assim, já é meio dia e meio, Diego. Já estamos encerrando essa live.
Isso, perfeito. Então, vou agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Vamos agradecer. No início da live, eu vi vocês falando sobre o livro também, sobre o Covid aí que o doutor André pegou, né? Mas está tudo bem, daqui a pouco ele está de volta, viu, pessoal? E a nossa live continua amanhã, na Semana da Retomada. Não percam. Ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos. Muito obrigado.